aí vamos rapidamente passar pelas instituições de poder. As instituições de poder, elas executam esse asilo ocidental, essa forma de roubar, matar, destruir, assimilar. E essas instituições de poder ocidental, elas têm um modelo de humanidade baseado no Jordan Belfort, que nós assistimos ontem. Vocês estão entendendo? Dá um joinha aí, estão entendendo? E esse modelo, né, que as instituições de poder elas executam. O que são instituições de poder? São escola, jurídico, né, companhias também, a polícia, né, o parlamento, são instituições, né? IFAM, né, pensar em arte, né, IFAM, patrimônio cultural, né? Enfim, eu gostaria que vocês refletissem comigo porque toda vez que o senhor do Ocidente vai para uma terra não ocidental, né, vai dominar alguma outra terra, então o senhor do Ocidente chegou em algum território da África ou da Índia. Por que é que a primeira coisa que ele faz é estabelecer as instituições de poder que asseguram a sua superioridade? Porque no momento em que ele chega numa terra para descobrir, ele vai produzir o governo, a prisão, né, o cárcere, a igreja e a escola. Por que a escola está aí? Porque a escola é o grande agente de execução do nosso Tamawaza. Ela é uma das maiores introdutoras da forma ocidental da gente executar a nossa forma de existir e de pensar. E é por isso que eu sou uma militante da educação pluriversal. A gente precisa questionar a agência da escola. Agora, não é amanhã, não, é agora. Isso é agora, precisa ser feito. Não só questionado, mas, sobretudo, mudada. Essa escola que a gente tem, esse modelo de escola que o Brasil executa, é um modelo de escola baseado no Senhor do Ocidente. Ela quer construir sujeitos que possam estar no lugar do Senhor do Ocidente. Ou seja, tudo cópia mal diagramada. Porque não há possibilidade da gente aqui, nessa desgraça coletiva, virar o senhor do Ocidente. Nenhuma. Independente de quem você seja, você esteja aqui. Não tem chance. E é claro que sim, algumas pessoas, porque são endinheiradas, porque são brancas, porque conseguem frequentar o Ocidente mesmo, frequenta a Europa, frequenta Estados Unidos. Essas pessoas vão estar acima na escala de humanidade ocidental, por exemplo, do que eu. E não frequento, gostaria, mas não é o quintal da minha casa. Ou que qualquer outra pessoa que não tenha nem possibilidade de estar aqui com a gente. Mas isso não significa que essa pessoa não seja também uma cópia mal diagramada. Tá entendendo? Só que ele é uma cópia mal diagramada dentro da sua construção de branquitude. Tá entendendo? Ou seja, todo mundo perde. Até mesmo, a não ser que você seja realmente o protótipo do seu do Ocidente. Tipo, seja o Bolsonaro. Ou qualquer um desses homens aí que estão figurando, né? Sarney e companhia. Mas eu acho muito difícil que qualquer uma dessas pessoas estejam aqui nesse momento me ouvindo. Mas vocês estão acompanhando? Muito bem. E aí, o Ocidente é super previsível, super previsível. E ele vem sempre com essa ideia do fardo civilizador ou democrático. É batata. Ele é muito civilizado. E aí ele precisa ir até o seu território para poder levar civilização para você, porque você precisa disso. Afinal, você não é ocidental, você não é civilizado. E é muito interessante observar como é que quando tem esses conflitos em regiões, né, outras que não o Ocidente, né? Então, conflito no Oriente Médio, conflito na Palestina, conflito, não sei, né? Agora, semana passada, né? A Etiópia vai entrar em guerra civil daqui a pouco. E assim, vai ser muito feio. De novo, eu não acredito nisso, de novo. A Etiópia acabou de sair de guerra civil e vai entrar em guerra civil de novo com a Eritreia. E ano passado, o Nobel da Paz foi para o presidente da Etiópia, porque ele conseguiu estabelecer a paz entre a Etiópia e a Eritreia. E hoje, semana passada, na verdade, foi declarada guerra civil. Não é mais guerra entre países. E aí, o que vai acontecer em breve? Assim, vai vir alguma organização que tem como modelo de humanidade o Senhor do Ocidente, e essa organização vai adentrar esse espaço para democratizar, para civilizar, para trazer paz, porque é assim que funciona. E aí a gente vai pensar em entender esse Utamawaza limitante. E aí vamos acompanhar teu raciocínio. Hã? Seu raciocínio
raciocínio, meu Deus, eu fico assim, a cabeça tá borbulhando, é muita coisa. E a gente só passou 1 hora de aula. A minha também. Eu já vi que essa eu vou ter que assistir de novo, necessariamente. A outra porque... Vamos lá. Vocês entenderam o que é o Tamauás, entenderam o asilo? Entenderam, né? O que eu estou falando até aqui. Entendi sim. E aí agora eu vou começar a desenhar para vocês. Porque, como eu falei, a minha pesquisa de pós-doutoramento foi sobre quais os caminhos artístico-filosóficos para a humanidade negra. E aí eu quero mostrar para vocês um pouco trazendo a arte e a filosofia da arte. Então a gente vai começar analisando a indústria cultural, construindo o Tamauás, o limitante da outridade que é negra. E aí, como a gente vai falar agora sobre o Ocidente, eu trouxe 3 exemplos da hegemonia ocidental, ou seja, 3 exemplos norte-americanos. Então, você tem ali o Ten Little Negro Boy, vamos começar a observar, é o neguinho, né? Aí, vários deles de trouxinha na mão, ou seja, não tem casa. Eles usam suspensório, é uma coisa assim... Homem preto, criança, tá sempre de suspensório, uma coisa assim, bem... Qual que era o nome daquele? Buscapé, não, Barnabé. Buscapé do Crave a Rosa, que precisa, né, de um civilizador, que precisa de uma senhora do Ocidente, no caso da novela, que precisa de uma senhora. Porque assim, gente, o senhor do Ocidente tem a sua senhora. Você acha que o Trump não gosta da filha dele, da mãe dele? Da irmã dele? A única pessoa nesse Paranauê que eu tenho pena é da mãe dele, porque, assim, parir aquilo deve ser muito difícil. Mas, assim, é todo mundo farinha do mesmo saco. Elas compartilham, porque elas também sentam no trono do Ocidente. É poder, estamos falando de poder. Então, essa discussão também tem que ser levada às brancas hegemônicas que sentam na cadeira e comem e se aproveitam da vantagem de estar no trono do Ocidente. E aí, esse desenho era uma coletânea da década de 30, então a gente está ali em Jim Crow, enfim. A gente já começa a ver ali uma construção de um imaginário de uma figura masculina, né? Esses meninos muito infantilizados e, ao mesmo tempo, não. Né? Eles estão indo para onde? Para o trabalho? Não parecem que estão indo para a escola. E aí, depois, no meio, a gente tem uma figura de uma menina com esses nós banto, que para a gente aqui vai muito assemelhar essa ideia da nega maluca. E ela está com uma melancia, né? Porque a melancia, o limão, são frutas racistas atrelados à comunidade negra, assim como o frango frito, né? É por isso que a obra da Beyoncé se chama Lemonade, porque ela vai fazer, na verdade, uma crítica a esse lugar, né? Então é uma obra que se passa, tem muito dessa questão do sul, né? Ela tem essa origem, a Beyoncé, e a obra se chama Lemonade, justamente uma ressignificação desse lugar enquanto pessoa negra que toma limonada, que para a gente aqui não faz diferença, mas para o locus cultural ocidental que ela compartilha lá nos Estados Unidos, isso faz muita diferença. E o último exemplo é o Sambo, né? Que era um personagem muito comum nessa época de Jim Crow, até mais ou menos os direitos civis, depois vai ser atualizado, enfim. E é uma característica que a gente vê também aqui, que são pessoas muito escurecidas, a boca muito avermelhada, né, bem uga-buga, né, esse ar meio malandro, ou então meio infantilizado, são características. E aí vamos agora começar. Só deixa eu te falar uma coisa, Guria, é terapêutico te ouvir. Olha assim, ó. Obrigada. Foi isso que eu falei ontem. Eu saí da aula ontem pensando isso. Que, na verdade, eu cheguei no curso, no Afrosurto, e ouvi, deu meio que uma tranquilizada, porque meio que deixa mais nítido, né? Tipo assim, o que é que acontece, por que tudo isso. Então, quando a gente não entende, acho que fica mais surtado ainda. E aí volta essa discussão sobre aquela metáfora do Malcolm, né? Sobre o copo d'água. Porque é sobre isso, é o conhecimento. Quando eu falo para as pessoas que eu tento praticar a arte de acender o sol do outro, é sobre isso. É de alguma forma servir como um movimento para que vocês se compreendam e possam entender a plenitude do próprio sol a partir do conhecimento. Porque a gente está falando sobre isso, existem muitas possibilidades de acender o sol do outro.
E aí, então, vamos falar de história de tia Anastácia. E aí, aquela pergunta, Monteiro Lobato, Marlon, o que você acha? Monteiro Lobato é racista ou não é racista? Peraí. Bota aí no comentário, gente. É racista ou não é racista? Racista. Não. No áudio não vale, não. Tem que ser comentário. Interação no chat. Interação no chat. Racista. Não vale, não. Calma aí. Cadê o chat? Aqui. E aí, vamos lá. O pessoal tá tudo falando racista. Teve uma até que falou até que é racista, que é até a mais, né? Mais do que né? Racista. Então, qual é a grande questão com Monteiro Lobato? Primeiramente, ele era eugenista e declarava isso para todo mundo, escreveu cartas eugenistas, pregou eugenismo, inclusive em órgãos do Itamaraty, e isso tudo é documentado. Ele também era a favor da Ku Klux Klan, né? Deixou isso explícito para todo mundo. Mas qual é a grande questão? Né? Todo mundo sempre fala assim, mas o que a gente faz? Não vamos mais botar o sítio do Pica-Pau Amarelo, não sei o quê. O que eu costumo indicar, principalmente para os educadores, que muitas das vezes têm obrigatoriamente que dar esses livros na escola por conta de obrigação da escola. A minha sugestão é, se você for obrigado, realmente tiver que trabalhar com obras do Monteiro Lobato, que você consiga produzir uma obra, um encontro crítico. Trabalhar com seus alunos a leitura dessas obras, apontando todos os momentos em que fica explícito e também os que ficam subentendidos o pensamento de Utamauaso limitante e racista que esse autor tem. E eu vou mostrar para vocês. Vamos começar falando de tia Anastácia. Quem é tia Anastácia? Tia Anastácia é uma mucama. Por quê? Dona Benta era casada com um escravocrata. E isso não sou eu que estou falando, não. Isso está escrito na obra do Monteiro Lobato. Dona Benta era casada com o senhor de engenho. Pedrinho é o neto do senhor escravocrata. O Pedrinho é um protótipo infantil do senhor do Ocidente. Provavelmente foi amamentado pela tia Anastácia. Bem provável. E aí, quem é tia Anastácia? Tia Anastácia é essa mulher escurecida, gorda, portadora da oralidade, porque um dos primeiros livros do Monteiro Lobato se chama Histórias de Tia Anastácia, que é esse livro que está aí. É uma das primeiras obras, né, iniciais do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, vejam, é muito interessante. Vamos começar analisando a imagem da tia Anastácia, né? Não há dúvidas que ela é uma mulher africana. E que ela é uma mulher africana escravizada. Ou, no máximo, pós-escravizada. Porque o que ela está fazendo ali morando com aquela velha? Se tivesse abolição, ela já teria rapado fora, gente. Esse negócio de Django Livre é só na cinematografia, sacou? Então, veja, a tia Anastácia, no livro chamado Histórias de Tia Anastácia, do Monteiro Lobato, ela vai o quê? Ela vai representar a cultura negra e o valor civilizatório da oralidade. Porque se lembra que eu falei para vocês ontem da oralidade quanto o valor civilizatório africano? Hoje eu vou voltar a isso um pouquinho mais na frente. Então, a contação de histórias que a tia Anastácia, essa preta velha, vai contar é a execução de um valor civilizatório africano, que o Monteiro Lobato diz que vai ser feito neste livro escrito por ele. E, entretanto, na primeira página do livro, na primeira, gente, página do livro, no prólogo, na apresentação, o Pedrinho, o protótipo de senhor do Ocidente, vira e fala assim: eu não acredito no que a tia Anastácia fala, porque o que vale é o que está escrito. Então, você tem o senhor do Ocidentezinho dizendo no livro que se chama Histórias de Tia Anastácia que o que a tia Anastácia vai contar de história não vale porque não está escrito. Veja, é muita petulância. Só o senhor do Ocidente para ter essa coragem. Ou seja, ele já registra a inferioridade da oralidade em relação à escrita. E ele vai desqualificando uma série de experiências orais negras vigentes. E aí, agora sim, agora está no horário da pausa. Agora, na pausa, eu vou deixar a pergunta. Né? Eu vou deixar o quiz para vocês. Sempre vai para a pausa com a pergunta. Verdade. Peraí, que eu vou abrir aqui, que eu vou ter que... Eu queria ver a sua cara também. Não, minha cara fica no oculto. Liga a câmera aí, todo mundo. Liga a câmera aí, que agora é a pergunta do intervalo. Essa pergunta aqui... Vou parar de compartilhar porque eu vou dar um intervalo. Pode isso. E aí eu vou vale um diamante negro, um chocolate? Não, calma, gente. Calma. A pergunta é... Calma aí. Deixa eu ver do outro lado. Ih, tem bastante gente aqui nesse negócio. Vocês têm que responder no chat, hein? No chat, hein? Ó, mas assim, bota assim, resposta / o motivo da resposta também. Para não falar assim, é branco,
branco. Não, tem que botar branco Tu porque já ia dar a a resposta. cor é clara. Tem que ser um porquê, sabe? Vamos lá. Vamos lá. Por que é Atenção, hein? Vai de novo, vai. Por que Todo mundo ligado. que a farinha de trigo se chama Dona Benta se quem cozinha é tia Anastácia? Valendo. Eita! Ah, não, tem que valer um chocolate. Isso é tudo bem, pessoal. Tudo para acender o seu som.